Conosco todos os dias. Eu quero convidar os irmãos para abrirem no texto da palavra de Deus, de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, o versículo de número 14. Parece que estão colocando fogo por aí, né? Pelo cheiro que está. Infelizmente, as pessoas não adquirem consciência, né? Com tanto que se fala sobre a necessidade, sobre meio ambiente, mas as pessoas insistem em fazer as coisas de maneira errada. Nós já estamos atravessando uma grave crise de problemas respiratórios, não só da Covid, mas de outros problemas respiratórios graves. E em lugar das pessoas tomarem consciência, né, para melhorarem o meio ambiente, elas colocam fogo. É uma coisa que a gente não consegue entender o ser humano, né? A humanidade, alguns seres humanos são bastante difíceis de entender, né? A maneira como eles raciocinam. Às vezes é só o dinheiro que importa, né? Só o dinheiro. Que Deus tenha muita misericórdia e venha despertar a mente, o coração destas pessoas. Êxodo capítulo 20, verso 14. Não adulterarás, não adulterarás. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, sua palavra, nossas vidas, para podermos compreender este mandamento que temos da parte do Senhor, nesse estudo que estamos fazendo aqui, dos 10 mandamentos. Nessa introdução, eu quero falar pelo menos de duas coisas importantes. A primeira delas é que eu não vou me deter em questões relativas à época em que o mandamento foi dado, principalmente no que tange a aspectos culturais daquela sociedade. Apenas eu ressalto aqui que um dos aspectos importantes, além da proteção e da santificação do matrimônio, que esse mandamento visa, esse mandamento também ele tinha uma proteção especial para com a parte mais frágil da relação naquela sociedade, que era a mulher. Porque a mulher, numa sociedade que era uma sociedade eminentemente patriarcal, ela era tida como propriedade do homem. Era uma propriedade. O homem, de certa maneira, ele tinha até o direito, em algumas culturas, de ter mais do que uma mulher. Nós vemos muitos casos assim na Bíblia, inclusive o próprio Abraão, né, o pai da fé, ele teve outras mulheres e outros filhos com outras mulheres. A maioria dos patriarcas foram assim. Mas nós não vivemos na época do patriarcado. Então, eu não vou entrar muito nessa questão. Porque de lá para cá, o mundo mudou demais. É fato que as anomalias sociais, como o machismo, ainda existem. E em alguns países, inclusive, de maneira bastante acentuada. Mas é inegável que nas sociedades ocidentais, sociedade que nós também vivemos, houve um considerável avanço em relação aos direitos da mulher. Mas, infelizmente, o machismo teimoso e nocivo, que ainda existe, fez nascer um contraponto à sua altura. Eu sei que muitas vezes quando a gente diz isso, a gente corre o risco de ser criticado, ainda mais quando a mensagem ela vai para a rede social. Mas não há dúvida que o contraponto do machismo, que é tão nocivo e tão doentio quanto ele, é o feminismo.
Porque todo ismo é, em geral, um problema, que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que não trazem equilíbrio. Não trazem equilíbrio. Mas o meu objetivo aqui também não é discorrer sobre essa questão, nem do machismo, apenas citar como sendo um problema da nossa sociedade, não há como fechar os olhos a ele. Mas se o machismo é um problema, o feminismo também é. Eu não estou dizendo aqui na questão de gênero, macho e fêmea. Eu estou dizendo dos desequilíbrios que surgem a partir de lutas, de ideais, de um querendo os seus direitos sobre o outro, acaba às vezes extrapolando dentro da nossa sociedade. Eu quero apenas afirmar que tanto o machismo quanto o feminismo são problemas culturais e sociais de uma sociedade que ainda está muito adoecida. Muito adoecida. Reconheço as lutas, não faço críticas aqui às lutas, aquilo que é legal, aquilo que é um fato, aquilo que é um direito, reconheço isso. Mas quando isso vira por um outro lado, né, que extrapola os direitos, que extrapola a própria realidade, que tenta trazer um equilíbrio, uma certa igualdade, aí acaba sendo uma outra forma de expor também a enfermidade. O que eu quero dizer aqui aos irmãos nessa questão é que ambos, tanto o machismo quanto o feminismo, não contemplam nem os padrões, nem os valores estabelecidos por Jesus Cristo na sua palavra, conforme ele revela no Novo Testamento. Porque muito do Antigo Testamento aconteceu porque eles não tinham a revelação completa de Deus. Essa revelação teve a sua completude na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que quando Jesus Cristo ele chega, ele começa a trazer para o lugar certo cada mandamento, colocando as coisas no seu devido lugar. Né? Porque o ser humano tem essa tendência de puxar a coisa para o seu próprio lado, interpretar as coisas para o seu próprio bel prazer. Ainda nessa introdução, então esse foi o primeiro ponto aqui que eu chamei a atenção dos irmãos. Há um segundo ponto que eu também trato aqui, é que nós vivemos numa sociedade extremamente erotizada, onde o jeito de falar, onde o jeito de se vestir, onde o jeito de brincar, onde os filmes, onde as novelas, os programas de TV revelam e exploram ao máximo essa questão da erotização. E nós nem sempre paramos para refletir, para raciocinar o quanto essa erotização ela é nociva para as relações humanas, influenciando e gerando comportamentos que ofendem a santidade de Deus, provocando, estimulando e agravando determinadas perversões sexuais, as quais depois são tratadas de maneira hipócrita pela própria sociedade que incentiva. A própria sociedade que acaba incentivando esse padrão de comportamento, estabelecendo determinados padrões de comportamentos erotizados, quando alguma coisa passa dos limites, então essa própria sociedade, ela se torna hipócrita na maneira como ela julga aquilo que ela mesma despertou na vida das pessoas. Fato é, queridos, que como filhos de Deus, nós somos chamados por Cristo a vivermos um padrão mais elevado. Nos dias em que Jesus esteve entre nós fisicamente, e ele corrigiu o ensino errado dos fariseus, a primeira coisa que ele disse aos seus discípulos ali no Sermão do Monte, naquela correção, aos discípulos dele, não ao mundo, a igreja do Senhor Jesus Cristo que estava sendo formada ali. Ele disse
que a nossa justiça deve exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. E muito, não é pouco não. Por quê? Porque Jesus Cristo vai dizer que os seus discípulos, a sua igreja, foi chamada a ser o sal da terra e a luz do mundo, que busca numa vida de santificação, quer pela rejeição e a denúncia contra esses padrões que ofendem a Deus e denigrem a imagem de Deus na vida de outros seres humanos, quanto um sinal claro de que existe um caminho diferente, um caminho adequado para que as relações humanas possam ser vivenciadas. E Jesus chama esse caminho, ali no Sermão do Monte, de caminho estreito. Caminho estreito, que é o caminho revelado pelo Evangelho. O caminho que rejeita o machismo, rejeita o feminismo como padrão, rejeita a erotização da sociedade como padrão de comportamento. Ele nos chama a vivermos uma vida de santificação como homem e uma vida de santificação como mulher. Em todos os níveis. E que devemos tratar uns aos outros como filhos de Deus. Como pessoas que foram criadas à imagem e semelhança do Criador. Então Jesus Cristo, Ele vai trazer a devida interpretação, a correta interpretação deste mandamento. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus no capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Observem aí, meus amados irmãos, como foi no mandamento não matarás, que Jesus também amplia a compreensão desse mandamento. Qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Antes de seguir em frente, eu quero esclarecer aqui que esse não é um mandamento exclusivo para os homens. Porque já que está falando do homem que olhar para a mulher, porque naquela sociedade, lembre-se, eu só fiz uma ponte aqui para a gente entender, né, que era uma outra realidade social, onde a mulher não tinha direitos, onde só o homem tinha direitos. Hoje não. Hoje em nossa sociedade, as mulheres estão cada vez mais conquistando direitos iguais aos homens. Naquela sociedade, por exemplo, uma mulher jamais poderia pedir divórcio, somente o homem. Era um direito apenas do homem. E a mulher ainda saía sem absolutamente nada. Hoje em dia, se há um divórcio, muitas vezes, inclusive, a lei, ela protege muito mais a mulher, em alguns casos, do que o homem. Dentro da nossa sociedade, dependendo das situações, porque infelizmente as nossas leis elas também visam muitas vezes quem mais tem, né? Quem mais paga. Infelizmente é assim, não deveria ser.
Então eu disse na introdução que eu não iria tratar de aspectos culturais daquela época. Apenas eu citei aqui que o mandamento dava certa proteção à mulher. Também eu citei que na sociedade erotizada, a mulher, preste atenção nisso, as mulheres aí. Numa sociedade erotizada, a mulher ela tem um papel fundamental nesse processo da erotização. Porque, em geral, pouco se explora a imagem de homens seminus ou nus. Apesar que hoje também está fazendo esse tipo de exploração do corpo do homem como um objeto. Mas na sociedade erotizada, é o corpo da mulher que é muito mais explorado e a mulher explorada como objeto sexual. Para despertar essa volúpia no coração do próprio homem. Agora, é interessante, queridos, porque no mundo livre, como é o mundo onde nós vivemos, a questão da mulher como objeto e a mulher se aceitar como objeto não faz sentido algum. Não faz sentido, a não ser que ela mesma queira despertar alguma coisa no outro, por si própria. Porque numa cultura onde a mulher não tem valor, numa cultura onde a mulher é obrigada a fazer determinadas coisas, porque ela não é ninguém para a lei, a gente até entenderia, vamos dizer assim, esse tipo de atitude. O marido mandou, vai lá e faz. É um absurdo, mas vamos dizer que isso poderia acontecer. Mas numa sociedade que busca igualdade, numa sociedade onde a mulher ela quer ser respeitada, ela jamais deveria expor-se como objeto. Então, a não ser que ela queira se sujeitar a esse tipo de papel, para despertar alguma coisa no outro. Então, eu destaco aqui ainda que essa palavra é dirigida essencialmente a pessoas que querem andar com Jesus Cristo. Não adianta eu sair aí fora e falar isso. Eu estou falando no contexto aqui de crentes, estou falando no contexto da igreja, no contexto de homens e mulheres que são chamados a serem o sal da terra e a luz do mundo. Homens e mulheres que são convocados por Jesus a andarem pelo caminho estreito da renúncia desses comportamentos que caracterizam a vida daqueles que não creem em Jesus Cristo, daqueles que não adotam a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. E eu não estou aqui, nesse instante, para condená-los. Quando nós falamos dessas realidades, é porque elas são uma realidade patente aos olhos de qualquer pessoa. Mas para aquelas pessoas que adentram a porta da igreja e que dizem assim, eu quero ter a Cristo como meu Senhor e meu Salvador, a realidade tem que ser diferente. A realidade precisa ser diferente. Por quê? Porque nós renunciamos o mundo, renunciamos os padrões mundanos e dizemos, eu quero andar pelo caminho estreito, tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. Então, como eu disse aqui, o nosso objetivo não é apontar o dedo ao mundo, mas chamar a nossa atenção como filhos de Deus, como cristãos, ao nosso compromisso com o Evangelho de Cristo e com a santidade. Com a santidade. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 3, 27 e 28 que em Cristo não há nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então aqui, queridos, esse mandamento é para todo mundo, é verdade, mas especialmente para a igreja de Cristo. Então nós precisamos entender que quando nós lemos esse mandamento, nós devemos apreciá-lo como filhos de Deus que nós somos. E aí eu leria esse mandamento dessa maneira:
qualquer que olhar para outro ser humano, seja homem ou mulher, e desejá-lo, já cometeu adultério com ele em seu coração. Certo? Porque em Cristo não há homem nem mulher. Qualquer que olhar para outro ser humano e desejá-lo, já cometeu adultério com ele no seu coração. Porque não são só homens que cometem adultério. Mulheres também cometem adultério. Essa é uma realidade. Aliás, até aqui abrindo parênteses, né? Quando a gente ouve essas conversas lá de fora que dizem assim, a homem não presta, porque homem não pode ver mulher. Uai, já parou para pensar? O homem adultera com uma mulher. Apesar que hoje existem outros tipos aí também, mas eu quero ficar nesse aqui. O homem adultera com uma mulher. Se o homem não vale, a mulher também nesse sentido não vale. Mas observa que só vale para o homem em alguns casos, e não para a mulher. Por quê? Porque é um padrão estabelecido lá fora que diz é assim. Mas tanto o homem quanto a mulher que adulteram cometem um pecado e quebram este mandamento da palavra do Senhor. E eu quero dizer aqui que, de acordo com a Bíblia, os olhos são a porta de entrada. Qualquer que olhar começa através de um olhar. E esse olhar desperta algo que está dentro do coração. Você se lembra, Mateus capítulo 15, verso 19, que lemos aqui? Que do coração do homem é que brota o homicídio, o adultério, porque estas coisas estão lá dentro do coração humano. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que enganoso é o coração. O adultério está no coração de qualquer ser humano aqui. A realidade é que muitas vezes nós não podemos não cometê-lo no ato prático, mas ele está ali. Se você deixar que os seus olhos sejam postos de tal maneira, você vai descobrir como é que eu fiz isso, porque estava lá dentro. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tiago, no capítulo 1, versículos 14 e 15, diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. É interessante que na outra tradução, chama desejo aqui de cobiça. Cobiça, né? Então observe a sequência aqui de Tiago. Primeiro ele diz que o pecado ele é algo pessoal. Pessoal e voluntário. Por quê? Porque ninguém é obrigado a cometer pecado. Ninguém é obrigado. Você pode até ser tentado. Mas o fato de ser tentado não significa pecar. Jesus foi tentado e não pecou. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus. Ele foi tentado em todas as coisas, mas não cometeu o pecado. Porque ele não permitiu que o seu coração fomentasse nenhum desejo, nenhuma cobiça. Então a pessoa que comete o pecado é porque ela permitiu que aquele desejo fosse tomando conta do seu coração e ela passou a alimentar no seu coração aquele desejo e foi se deixando seduzir. Então o pecado ele desperta um desejo mau
Um desejo mau que já está dentro do seu coração, mas está como se estivesse adormecido. Não é a bela adormecida, é o mal adormecido que está ali. Mas ele está ali. E ele é despertado pelo desejo. E é alimentado. E esse desejo mau, que é alimentado pela cobiça, então ele leva a racionalizar as coisas e dizer: o que tem? Todo mundo faz. O que tem? Só uma vez. Ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo. E aí vai acontecendo todo o processo de racionalização, e a hora que a pessoa vê, ela já quebrou o mandamento. Mas ela quebrou o mandamento, e aí que Jesus ele trata isso. Ela não quebrou o mandamento quando ela foi lá e se deitou. Ela quebrou o mandamento quando ela cobiçou no seu coração, através do seu olhar, e ela criou o pensamento. Você percebe aqui que quebrou o mandamento, que é o 7º mandamento, não adulterarás, e o 10º mandamento, não cobiçarás. Por isso que no 10º mandamento está escrito o quê? Além dos bens. Está escrito: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ou nos dias de hoje poderia dizer-se também: não cobiçarás o marido do teu próximo. Mas o fato é que Jesus está dizendo que o simples olhar cobiçoso, que deseja, que já imaginou alguma coisa, já esse olhar, esse desejo já é razão para ter se quebrado o mandamento e ter cometido o pecado: não adulterarás. Então Jesus está ensinando que, assim como o homicídio, o adultério se dá primeiro no coração. No coração. Ele traz à tona algo que está dentro do coração, que nós não deveríamos explorar, esse mal que está ali. Isso quer dizer que a consumação do ato expõe um problema mais profundo que existe dentro de cada ser humano. E o que Jesus também quer dizer é que não adianta tentar lidar apenas com o comportamento pecaminoso, se a raiz do problema não é tratada. Nós precisamos entender por que existe isso, de onde vem isso. Se nós queremos realmente tratar de maneira séria com esse pecado. O problema do pecado, irmão, de cada pecado, está na natureza do ser humano. Está em nossa natureza como seres humanos. Quando a Bíblia Sagrada diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, é que a raiz, a nossa raiz, ela está doente. A nossa raiz, ela está podre. E precisa de uma transformação. Então, queridos, não adianta apenas tratar das consequências, se nós não tratamos das causas, porque isso não resolverá o problema do pecado. Imagine só, você está na sua casa, de repente aparece uma rachadura assim na parede, uma grande trinca na parede. E vem um pedreiro, aqueles pedreiros, né? Que vem e fala assim: olha, é só passar uma massa corrida, você vai ver. Acaba isso daí, você não vai ver mais o problema, não vai mesmo. Por uns dias não. Ele vai lá, ele passa uma massa corrida, ele pinta de novo da cor ali da parede e tal, fica uma beleza, você fica feliz toda a vida. Oh, beleza! Olha, resolver, era tão fácil assim resolver esse problema, era só passar uma massa corrida. Passou um tempo, o negócio abriu mais. Por quê? Porque existia um problema estrutural. E se não resolver o problema estrutural,
não adianta passar uma massa corrida. E o que muitas vezes o ser humano busca na nossa sociedade é uma massa corrida para um problema estrutural. E aí nós vemos pessoas que prometem, não, eu nunca mais vou fazer isso, eu vou fazer o que... E fala e faz aquelas promessas e promete ser fiel, promete de tudo e acaba não dando em nada. E muitos casamentos acabam porque são promessas vãs, é simplesmente massa corrida. E esse é o nosso problema, queridos. É por isso que Jesus Cristo, Ele veio com o propósito de nos salvar. Salvar do quê? Salvar-nos de nós mesmos, do nosso coração maldito, pecaminoso, e nos dar um novo coração, para dar condições estruturais de nós vencermos esta batalha. Porque embora ainda estejamos aqui, e a Bíblia Sagrada diz que o velho homem, ele luta contra o novo homem, a carne luta contra o espírito, porque eles são opostos entre si. Mas quando nós estamos em comunhão com Jesus Cristo, quando nós recebemos essa nova natureza, ela é uma natureza poderosa, é uma natureza espiritual, é a mesma natureza que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos, quando nós recebemos esse poder do Espírito Santo na nossa vida, aquilo que nós não temos condições de fazer por nós mesmos, o Espírito Santo de Deus vem produzir dentro de nós. E Ele começa então a inclinar o nosso coração, as nossas paixões, os nossos sentimentos para aquilo que é de Deus. Aquilo que antes era escravo do diabo, escravo do mundo, escravo do pecado, passa a servir agora de todo o coração ao Senhor. O nosso prazer, o nosso contentamento está na lei do Senhor, em fazer a vontade de Deus, não de maneira legalista, mas realmente porque isso é libertador. É libertador, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa transformadora. Olha o que Jesus diz então nos versículos 29 e 30, eu leio de novo. Se o teu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a, lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. O que Jesus Cristo está dizendo, meus amados irmãos, é que o fato de agora realmente estarmos andando com Cristo, dele se tornar o Senhor da nossa vida, de recebermos um novo coração, isso não significa que acabou a batalha, que acabou a luta. Agora simplesmente nós temos consciência maior da luta. Nós temos consciência da maior realidade. Agora nós temos não só consciência, mas nós temos também o poder. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 6 que o pecado não terá mais domínio sobre nós. E louvado seja Deus por isso. Que todo crente, todo filho de Deus pode vencer a luta contra o pecado, contra as tentações, contra o desejo, contra a cobiça pecaminosa, contra o adultério. Todo filho e filha de Deus podem vencer isso. Mas observem também que Jesus, ele está tratando essa questão de uma maneira hipotética. Ele não está falando que fura os olhos, né? Corta a mão. Você já imaginou? Se começasse alguma coisa e ia lá, é um problema sério. O que Jesus está nos dizendo aqui, queridos, é que cada um de nós conhece os próprios limites. E nós precisamos identificar as nossas áreas de fraqueza, os nossos limites, e tratar disso de maneira séria. Onde o bicho pega na minha vida? Eu preciso identificar isso e tratar disso de maneira séria. Porque para um pode ser o olho, para o outro pode ser a mão. Observe que ele diz, se o teu olho te faz tropeçar, se a tua mão te faz tropeçar.
O que é que te faz tropeçar nessa área? Na área da sexualidade. O que é que te faz tropeçar? E o que é que Jesus está dizendo? Você precisa identificar isso. É o teu olho? É a tua mão? O que é que te faz ficar vulnerável àquela tentação? Então, nós precisamos, meus amados irmãos, avaliar com mais profundidade o nosso próprio coração. Nós precisamos, diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, orar e dizer ao Senhor: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. E muitas vezes nós vamos compreender que sozinhos nós não conseguimos vencer aquela área da nossa vida de fraqueza. Aqueles que são casados precisam da ajuda do seu cônjuge. E nós precisamos entender isso e compreender isso. Porque é que Deus me deu a mulher que eu tenho? É para que eu tenha na minha esposa e ela tenha em mim o melhor amigo que ela possa ter e eu a melhor amiga que eu possa ter para abrir o meu coração e falar das minhas lutas, das minhas necessidades, das minhas fraquezas, e ela das fraquezas e das necessidades dela. E não explorar estas fraquezas de maneira pecaminosa. Porque quando estas fraquezas são exploradas de maneira pecaminosa, tentando suprir a necessidade do outro, leva-se o outro para um buraco ainda maior. É a mesma coisa de você, a pessoa tem problema com álcool e você, para ajudá-la, vai beber junto com ela. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então nós precisamos, e quando um entende o outro e vê o outro, deve ter misericórdia do outro. Deve agir com compaixão para com o outro. E deve ajudar o outro a dizer não, porque muitas vezes ele sozinho não consegue cortar o mal pela raiz. Nós precisaríamos vermos o matrimônio, o casamento, com esse senso de provisão e proteção de Deus para a santificação das nossas vidas. Porque, muito mais do que marido da minha esposa, eu também sou irmão na fé dela. Antes de ser marido dela, eu sou irmão na fé. E você sabe que quando a gente chegar no reino eterno, lá não haverá casamento. E nós não nos conheceremos como marido e esposa. Nós nos consideraremos e conheceremos um ao outro como irmãos. E nesse sentido, como é que eu estou ajudando a minha irmã esposa ou meu irmão marido a vencer as lutas do seu coração? E nós pais aos nossos filhos? Como nós estamos ajudando os nossos filhos também a vencerem essa área de tanta luta que todos os adolescentes, jovens e até crianças hoje enfrentam? Ah, mas eu não posso conversar isso com ele, com ela. Como é que eu vou conversar isso com meu filho? Vou ter uma maior vergonha. Você acha que ele não sabe de nada? É capaz dele, na hora que você começar a conversar, ele trazer algumas lições de coisas que você não sabia. Porque isso está cheio na internet, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de amigos, na escola. E às vezes é aquela coisa, nós somos o último a saber, né? Não é assim que nem mulher traída ou marido traído, o último a saber? Pai traído, filho traído? Então, nós precisamos nos adiantar, não é ficar esperando a coisa acontecer para depois resolver. Então, você já viu, corta.
Vai, age. Nós não podemos tratar da cobiça sexual como algo banal. Os perigos da cobiça sexual são imensos. Os custos são altíssimos. Por isso, Jesus Cristo os compara à remoção do olho direito. É como se dissesse o melhor olho e a melhor mão. Que a maioria das pessoas são destras, né? Imagina sem a minha mão direita, a dificuldade que seria para fazer as outras coisas. Mas ele está falando, olha, presta atenção. Você precisa cuidar do melhor de você. E onde está levando a tragédia da sua vida. Em Provérbios, no capítulo 6, verso 32, está escrito: o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Olha só, eu leio de novo. O homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Olha para a vida do rei Davi. Que homem extraordinário era Davi, que músico, que rei, que guerreiro. Cometeu adultério. A vida dele, a família dele, desestruturou completamente. E ele perdeu toda a autoridade junto aos filhos. Os inimigos começaram a ganhar algumas batalhas dele. Ele começou a ter problemas internos no seu reino. Perceba, a Bíblia está aí com muitas histórias que mostram a realidade da vida. Eu podia contar casos e mais casos aqui, nesses anos como pastor, de pessoas que cometeram adultério, de lares destruídos, de filhos destruídos, de situações tristes. Mas eu vou ficar aqui, vou me ater apenas na questão de Davi. E muitos destes casos, dessas famílias destroçadas, chegavam para a gente quando já não tinha mais nada a fazer. Quando a gente ia tentar ajudar, já tinha... Por quê? Porque não trataram das coisas. Você fica sabendo quando a coisa já está num nível que não há mais como ser tratado, basicamente, e a pessoa já decidiu que vai deixar tudo para lá. Queridos irmãos, um filho de Deus não vive na prática desse pecado, nem mesmo alimentando-o no seu coração. Jesus Cristo por 2 vezes vai dizer: é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Jesus diz aqui. Jesus está dizendo que quem vive na prática desse pecado, preste atenção, eu não estou dizendo que o adultério é um pecado sem perdão. Mas o que eu estou dizendo é a pessoa que vive na prática desse pecado, na prática, que vive cometendo a torta e direita e acha assim, está tudo bem comigo. Ele está dizendo que quem vive na prática desse pecado vai para o inferno. Pode achar que não vai, pode achar que está na igreja, está beleza, mas não está. Que a prática desse pecado, como a prática de qualquer outro pecado, leva a pessoa ao inferno. Sabe por quê? Que João vai dizer que o Filho de Deus, ele não vive na prática de pecado. Essa é a grande diferença entre um filho de Deus e os filhos do diabo. Ele não vive na prática do pecado. 1 Coríntios 6, 9 e 10, o apóstolo Paulo diz que os que praticam o adultério e outros pecados, que ele faz uma lista lá, não herdarão o reino de Deus. Porém, no mesmo capítulo 6, no verso 11, ele vai dizer assim que alguns membros lá da igreja praticaram aqueles pecados que estavam ali na lista, que ele coloca aquela lista falando de vários pecados, mas ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vós fostes lavados, fostes justificados,
fostes santificados em Jesus Cristo. Isso quer dizer que mesmo uma pessoa que esteja cometendo esse pecado agora, Jesus Cristo é poderoso para transformar essa vida, se esse homem, se essa mulher reconhecer esse pecado e voltar-se de todo o coração para Deus, de todo o seu coração, e confessar o seu pecado. Jesus Cristo é poderoso para perdoá-lo, para transformá-lo e para lhe dar uma nova vida. Porque nós podemos vencer todo e qualquer pecado estando em Cristo, queridos e amados irmãos. Desde o início da criação, Deus estabeleceu o matrimônio para o bem do ser humano, para que por meio dele, homem e mulher possam viver toda a beleza e toda a santidade de uma relação conjugal na presença do Senhor. E dentro da relação matrimonial, homem e sua mulher podem e devem viver com toda a intensidade sob a direção e a bênção de Deus, mas viver a plenitude da relação a dois. Em Provérbios, no capítulo 5, verso 18 diz: alegre-se com a esposa da sua juventude. E no versículo 15 do mesmo capítulo diz: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Ou seja, viva a vida íntima na sua relação conjugal, com seu marido, com a sua esposa. Viva a intensidade, viva com alegria. Não busque fora, meu irmão. Não busque fora, minha irmã. Queridos, é um dever e deve ser também um prazer que todo casal cuide com muita responsabilidade da vida conjugal. Cuidem com muito carinho um do outro. O matrimônio é um pacto sagrado diante de Deus. A palavra do Senhor diz lá em Malaquias 2,14: o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. De quando nós nos casamos, Deus estava ali testemunhando aquele momento. E nós pedimos a bênção dele sobre a nossa relação. E ele está se empenhando para trazer a sua bênção sobre a nossa relação conjugal. E você sabe que Deus não dá a sua bênção por medida, por conta-gotas. Deus tem prazer em nos abençoar, mas nós temos que nos entregar de coração. Entregar de coração ao Senhor e também um ao outro, né, como cônjuges. Ame seu cônjuge, honre-o, trate-o com todo carinho, respeito, dignidade, invista na sua vida conjugal como a parte mais nobre, mais santa e mais preciosa que Deus lhe deu. Não seja rude com seu marido, com a sua esposa, não seja grosso com ele ou com ela, seja compreensivo, seja amoroso. Proteja, mas não sufoque. Proteja, mas não sufoque. Nós pertencemos um ao outro, mas nós não somos donos um do outro. O dono é Jesus. O dono é Jesus. Ele nos comprou com o preço do seu sangue. O meu corpo pertence ao Senhor. Então eu não vou fazer com o meu corpo aquilo que o outro deseja simplesmente para satisfazê-lo, se isso está contra a palavra de Deus. Enquanto estiver de acordo com a vontade, com a palavra de Deus, eu vou me entregar. Mas quando sair fora e levar-me para um caminho que ofende a santidade do meu Deus e denigre a sua imagem na minha vida, isso não vem de Deus. Em primeiro lugar, a obediência é a Ele. E se de repente alguém caiu nesse pecado, lembremos aqui daquela história da mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério e a trouxeram até Jesus.
Os escribas e os fariseus trouxeram até Jesus, porque a lei dizia que a mulher que fosse pega em flagrante adultério deveria ser apedrejada. Você vê o que a sociedade hipócrita ela faz? Uma sociedade legalista ela faz? Onde estava o homem que adulterou com ela? Ele não foi trazido à presença. Somente a mulher. E o que é que Jesus Cristo faz? Ele simplesmente diz: tá bom? Quem de vocês não tiver cometido nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Alguns vão achar que isso é licenciosidade para continuar no pecado. Tem tanta gente que usa essa frase para dizer assim: Jesus disse, então eu posso pecar à vontade. Não. O texto não acaba aí, a história não acaba aí. Se ela acabasse aí, tudo bem, mas ela não acaba aí. Porque o texto diz que vai se retirando um a um. E quando só ficam Jesus e a mulher, Jesus pergunta à mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: não. E o que é que Jesus responde? Eu também não te condeno. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para condenar. Jesus veio para salvar. E eu quero dizer para se alguém cometeu esse pecado, quer aqui, quer alguém que está nos ouvindo ou ainda irá nos ouvir, há perdão para você em Jesus Cristo. Há salvação para você em Jesus Cristo, porque Ele veio para salvar o homem, o pecador. E o que é que Jesus então diz para a mulher? Eu não te condeno. Vá e não peques mais. Você entende isso? Corta pela raiz. Não volte à prática desse pecado. Você foi perdoado. Honre o perdão que Deus está lhe dando. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos ficar em pé. Pai, entregamos a palavra do Senhor e esperamos, ó Deus, que todos aqueles que são de Cristo ouçam esta palavra, Senhor. Que as tuas ovelhas ouçam a tua voz e te sigam pelo caminho estreito. Essa é uma luta de todos nós seres humanos. Todos nós lutamos com pecados, todos nós lutamos com fraquezas, com limites. E como precisamos de Ti, Senhor. Não somos nada sem o Senhor. O que somos, só somos por causa da graça do Senhor agindo em nossa vida. Não vencemos os nossos pecados pela nossa própria força, mas pelo poder do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor nos livre de todo legalismo, nos livre de todo julgamento e nos ensine, Senhor, a nos humilharmos na presença do Senhor e sermos uma bênção um na vida do outro, tratarmos um ao outro como irmãos em Jesus Cristo, procurando, ó Deus, por amor, assim como o Senhor veio a este mundo por amor, para nos tirar do lamaçal de pecado, que nós possamos também estender as nossas mãos para tirar aqueles que estão vivendo no pecado e desejam de todo o coração vencê-lo e sair dele. Nós pedimos também, Pai, que o testemunho de transformação da nossa vida, a vida que buscamos em Ti, de santidade, possa, Senhor meu Deus, servir de testemunho para outras pessoas que estão no mundo e que não sabem, ó Deus, que estão vivendo dias de luta, de tristeza, de angústia, por causa de pecados que dominam as suas vidas, os seus lares, que elas possam olhar para nós e ver a presença de Jesus Cristo em nós, convidando-os a esta vida com Cristo, a crerem no Senhor Jesus Cristo, o único que tem poder para nos libertar dos nossos pecados. Senhor, não nos deixe escondermos atrás da nossa religião, não nos deixe escondermos atrás de uma fachada, ó Deus,
de massa corrida, mas muda o nosso interior, Pai, para que sejamos humildes na Tua presença e na presença dos nossos irmãos e do nosso próximo. E possamos, ó Deus, viver, ó Deus, como Cristo viveu. Em nome dEle é que nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. E agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, sejam convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe, meus queridos. Uma excelente semana a todos os amados irmãos. Que Deus abençoe Rio Preto, que Deus abençoe o nosso país. E se Deus quiser, até quarta-feira. Vão em paz, queridos.